Davi estava trazendo a arca e a Bíblia diz que ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Diante do Senhor. Ele não estava diante dos homens, ele estava diante do Senhor. E ele estava fazendo aquilo porque ele estava cheio de alegria e regozijo na presença do Senhor. E ele expressava isso fisicamente. As festas de Israel eram festas populares, culturais, e o folclore de Israel era um folclore bíblico, né? Então o folclore deles eram as festas folclóricas, hoje são folclóricas, mas todas foram criadas na Bíblia, eram festas com grandes danças coletivas, tinham grandes celebrações para o povo celebrar, festas que Deus instituiu, a festa das trombetas, as festas dos tabernáculos, todas festas que o próprio Deus tinha instituído eram dias de celebrações, dias de festas, que estava lá no calendário de Israel. Então havia várias festas para o povo celebrar, a maioria delas estava ligada com as colheitas. Então quando fazia a colheita daquilo, tinha uma grande festa que Deus instituiu para eles comerem, beberem, se alegrarem diante do Senhor, na presença do Senhor. Então essa festa fazia parte da adoração a Deus, da celebração a Deus. Deus estava ligado a isso, era gratidão a Deus, celebração e união do povo. Marcava a vida de Israel. E Davi sabe disso, quando ele está levando a arca, ele está celebrando com grande alegria. Então essa é a prática. O Salmo 150 também fala desse louvor exuberante, até barulhento, né? O tanto de instrumento, né? Aquele louvor barulhento, que o povo está celebrando. Quando você está alegre, você celebra. Quando seu time ganha, você celebra. Quando acontece isso, você celebra. Você precisa celebrar. Isso faz parte da nossa condição humana. Se você abrir lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito e atravessou o mar, Miriam pegou o tamborim e falou: vamos celebrar, vamos dançar, vamos cantar, porque o Senhor fez obras gloriosas. E no mar ficou o nosso adversário, né? O Senhor sepultou no mar o carro e o seu cavaleiro. Celebremos, porque a vitória foi imensa. Vamos celebrar, vamos regozijar, vamos nos alegrar. E o povo começa a alegrar, começa a celebrar, começa a fazer essas coisas com grande celebração, com grande alegria, com grande regozijo. Essa é a prática da celebração. Amém? Agora, eu já falei bastante disso, mas nunca custa falar de novo, né? Tem um livro, que é uma tese de doutorado, de um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, que também faleceu há pouco tempo, Dr. Antônio Gouveia de Mendonça. Fez uma tese na USP, de Sociologia, e o nome da tese dele era O Celeste Porvir. Virou um livro, talvez seja a melhor análise do protestantismo brasileiro, do ponto de vista assim, sociológico, seja esse livro do Dr. Gouveia. Ele analisou, e ele é uma das primeiras famílias convertidas no Brasil, a família Gouveia. E ele analisou as características dos protestantes brasileiros, desde o início, qual é a marca do protestantismo. Então é muito interessante, principalmente aqui no interior de São Paulo, que eu acho que a tese dele é mais ou menos marcada por aqui, onde o presbiterianismo chegou, onde o protestantismo se firmou e onde tem igrejas mais antigas. Então o estilo de vida do protestante, ele analisa no Celeste Porvir. Então o estilo de vida do protestante, eles é um povo austero, né? Isso faz parte da marca protestante. É um povo austero, suas celebrações são extremamente solenes e sérias, são pessoas, naquele sentido, pesadas, graves, né? Assim que se é o bom protestante. Essa era a marca. Ser protestante é negar a cultura brasileira, essa é a análise dele. Quando a pessoa se torna protestante, ela nega a cultura que ela vem. Então ela tem que negar toda a cultura lúdica, festiva do brasileiro, porque o protestantismo nunca aceitou a cultura brasileira, é o que o Gouveia diz. A cultura brasileira para o protestante é demoníaca, então é melhor trazer a cultura anglo-saxã, que é a cultura inglesa e americana, que é trazida para
cultura brasileira. Então ele diz, o culto protestante é um culto alienígena para a cultura brasileira, porque não faz parte da cultura brasileira. Então, por isso que o protestantismo clássico ele não consegue atingir as massas, porque ele não se contextualiza na cultura brasileira. E daí ele faz toda essa análise. Não sou eu que estou falando, é ele que falou. Tirou nota máxima com louvor na USP. Né, a tese dele, não sou eu, foi ele que fez. E ele analisa todos os documentos, todo o histórico. Eu recomendo você a ler esse livro, estudar, ele faz uma análise de todos os hinos protestantes. Faz uma análise. Por isso que o título do livro dele é O Celeste Porvir. O protestante é aquele que está sempre esperando o celeste porvir, esqueceu da terra aqui. Né? Essa é a análise. Análises mais normais hoje, a análise do neopentecostalismo diz que o neopentecostalismo é uma reação. O protestante clássico dizia, o celeste por vir, vem o Edir Macedo e fala, não, o negócio de esperar o céu lá, vamos trazer o céu para cá. Aí vem a teologia da prosperidade, né? Que aí é outra análise do neopentecostalismo. Mas ele faz essa análise do protestantismo, e engraçado, e interessante que isso é verdade. É verdade isso daí. Na maioria assim, análise geral, os nossos cultos, o nosso jeito de ser, os nossos pastores, os mais antigos, eram todos pessoas muito graves e pesadas. E isso não é uma acusação, mas à luz do que nós estamos estudando, é uma verdade. É uma verdade, e a Bíblia fala de celebração, de regozijo, de alegria, de você ter uma certa leveza em relação à vida, de você não carregar tudo no seu ombro, todo o universo, o céu, o inferno nas suas costas, que não depende de nós, depende de Deus, depende de Deus. Então o protestantismo, mas e qual é o caminho? O caminho é a gente voltar para a Bíblia, porque as Escrituras falam, sem preconceitos, sem óculos ideológicos protestantes, e olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia fala em grande celebração com danças. O protestantismo sempre foi contra a dança. Dança é coisa de brasileiro, de africano. É a expressão de arte. Dependendo da dança, existem danças de louvor, de celebração. A Bíblia inteira fala disso. A gente sempre foi contra isso. No Supremo Concílio eu tenho uma ordem lá para que no culto seja evitado as fortes expressões corporais. E ninguém sabe o que quer dizer forte expressão corporal. Dependendo de um pastor é bater o pé. Dependendo do outro é balançar. Depende do pastor. A discussão agora no Supremo Concílio é o que quer dizer fortes expressões corporais, que não pode ter no culto. Mas é na frente ou é no banco? Aí fica a discussão, mas não pode ter. Você louva a Deus só com a sua racional. O culto racional. O corpo não louva. Aí você insere numa cultura brasileira extremamente musical e lúdica. E fala para o cara lá, você não pode mexer o seu corpo para louvar a Deus. Você não pode bater palma, você não pode balançar, você não pode bater o pé. É uma cultura alienígena. Para o nosso contexto. É uma cultura alienígena. Agora, voltando ao filme de Bang Bang. Eu já assisti muito filme de Bang Bang. Eu falei, nossa, esse filme é o hino que a gente canta na igreja. Eu já ouvi. A melodia é o mesmo. Porque muitos hinos que nós cantamos eram músicas populares americanas e inglesas. Que só mudou a letra. Lutero fez isso. Lutero pegou a mesma música e tirou a letra. E botou outra letra. Aí por ser antiga, a gente fala, isso que é música sacra. Mas ela é cantada em festa, em boate americano. Essa mesma música que hoje virou sacra por causa do tempo. O piano, para entrar em igreja, foi uma briga. Depois entrou.
Depois entrou violão, depois entrou... Porque achava que era um instrumento profano. E Deus falou para Pedro, Pedro, mata e come o animal. Pedro, não, Senhor, na minha boquinha não entra coisa impura. A minha boquinha é santa. E Pedro quer ser mais santo que Deus. Pedro, não considere impuro que Deus santificou. Mata e come. Deus santificou. Deus purificou. Deus purificou. A gente é que enquadrou Deus dentro de um padrão norte-americano, inglês. A cultura protestante é uma cultura anglo-saxã. WASP. Nos Estados Unidos tem um termo para o típico cidadão lá, é o WASP. W-A-S-P. White, anglo-saxão e protestante. É o típico WASP. Ele é branco, protestante e anglo-saxão e protestante. É o típico cidadão americano. Aí vem para uma cultura miscigenizada, sincrética, lúdica, que o povo faz festa de tudo, até do que não devia. É um povo que ri de todas as coisas. E vem o protestante de terno e gravata, sério, solene, e quer converter o povo e não converte. E não entra na alma das pessoas. O movimento da década de 80 e 90, das comunidades evangélicas, das igrejas renovadas, esse movimento cresceu no Brasil inteiro. Não foi devido à doutrina nem à pregação, foi devido ao louvor. Devido ao louvor. O maior ministério de louvor do Brasil, hoje todo mundo sabe de onde, que igreja que é, mas ninguém sabe o pastor lá, sabe o ministério de louvor diante do trono. Sabe que é da Igreja Batista da Lagoinha. Porque o louvor, através da música. Porque nós somos um povo musical, intuitivo e lúdico. E lúdico, do balanço. E a música vai, o ritmo. E o ritmo. E por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente precisa celebrar. O protestantismo precisa descobrir a raiz bíblica da celebração. Semana que vem eu vou falar da reforma protestante. Calvino, quando ele começou o culto em Genebra, ele dizia: o culto nosso é muito frio. Ele falava. Ele começou a colocar umas músicas no culto, para o culto ficar mais quente. Lutero fez isso. O povo foi caminhando e cantando e a reforma foi explodindo, porque pegou as melodias e mudou a letra. Na igreja católica ninguém cantava naquele tempo. E a igreja nasceu cantando. Aí quando a gente chega na cultura, a gente tem que contextualizar essa cultura. Usar os ritmos dessa cultura, cantar o que o povo canta. Vai nas periferias do Brasil, tem nas igrejas pentecostais. Apesar de todos os erros deles, uma coisa que a maioria delas faz é o ritmo musical. Você tem forró, você tem um monte de coisa, e o povo está lá celebrando. Está lá celebrando. As igrejas. Porque ele inseriu num contexto de celebração. A gente precisa celebrar mais. O que é celebração? O que é? Isso do ponto de vista corporativo, de igreja. A gente tem que descobrir os sentidos humanos, que é a visão, o tato, essas coisas no culto, na adoração. A gente tem que celebrar o grande amor de Deus. É o texto que eu coloquei aí do compositor do Haydn, né, que perguntou por que as músicas deles eram tão alegres. Eu não posso fazê-las de outro modo. Quando penso em Deus, em sua graça manifestada em Jesus Cristo, meu coração fica tão cheio de alegria que as notas parecem saltar e dançar da pena com que escrevo. Já que Deus me tem dado um coração alegre, deve ser-me permitido servi-lo com alegria. Ele diz que as notas saltam e pulam diante dele. Quando Pedro curou lá o paralítico, como é que ele entrou no templo? O cara foi curado, o cara nunca andou. Ele foi curado, como é que ele entrou no templo? Pulando e saltando diante de Deus. Pulando e saltando diante de Deus. Porque ele conheceu a salvação em Jesus Cristo. Ele pulava, vibrava. Isso é a celebração. E a gente tem que celebrar mais
coletivamente, como igreja, como corpo, fisicamente, e celebrar também nas nossas vidas individuais, familiares, aproveitar momentos, situações, períodos da vida para celebrar. É aniversário, é formatura, é isso, é aquilo. Vamos celebrar. Vamos celebrar que é mais uma dádiva, uma bênção que o Senhor nos deu. Vamos celebrar, vamos cantar, vamos nos regozijar. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia. Vamos celebrar. Vamos celebrar com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Jogue fora aquela cara ranzinza. Eu já fui em várias igrejas. Infelizmente o ser humano é assim. De acordo com como você é recebido, você associa àquela igreja. Infelizmente é assim. As primeiras pessoas que você vê ali na igreja, você sai de lá com a maneira como aquelas pessoas olharam para você. Então tem igrejas que eu tenho uma péssima impressão, porque as pessoas que olharam para mim são pessoas que parece que você chega e parece que é com raiva de ver você. Não é? Pessoal com aquela cara feia. Essas coisas são coisas assim, brincadeiras muito sérias. Quantas pessoas chegam na igreja e quem a recebe, ou as pessoas à sua volta, são pessoas assim. Pessoas com caras sérias. Pessoa que não conhece a Deus vem num culto e parece que todo mundo ali no culto está ali por obrigação. Não vê a hora que acaba. Qual é o testemunho que a gente dá na hora da adoração? Parece que não há deleite, não há regozijo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deleitarmos-nos nele. Como é que você se deleita em alguma coisa? Como é que você se regozija? Com alegria. Como é que você faz isso? Então, às vezes você chega num culto e está todo mundo ali e não vê a hora de acabar aquilo ali. Tem culto que quando termina o povo está alegre. Duas coisas aconteceram. Ou o culto foi muito bom, ou o culto foi péssimo. Graças a Deus acabou, o povo sai tudo alegre, né? Nesse sentido. Então, a alegria, a gente tem que ter alegria em Deus, na adoração a Deus, na celebração a Deus. A gente tem que se alegrar nele e demonstrar que está alegre nele. E expressar isso alegremente. É assim que funciona. É assim que acontece, é assim que deve ser. Quando nós estamos alegres, nós expressamos. Porque Deus nos dá essa alegria. Então, quando você está alegre, o que você faz? Quando você está feliz, como que você expressa? Quando você está diante de Deus, como que você... Quando você chega aqui hoje, quando você abre a Bíblia, quando você ora, vamos celebrar, né? O Senhor já ressuscitou. O Senhor venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. O Senhor está vivo, Ele reina para sempre. O novo céu e a nova terra estão preparados para nós. Ele está voltando para a gente. No final, nós iremos com Ele. A vitória é nossa, a vitória é garantida. Os meus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus me redimiu. Então eu deveria ser, como diria Santo Agostinho, o cristão deve ser um aleluia dos pés à cabeça. Você deve ser um sujeito aleluia, você anda dando aleluia. O cristão é um crente aleluia, dos pés à cabeça. Agora a gente não sabe nem dizer aleluia. A gente já fica com medo, isso é coisa de pentecostal. Olha que bobagem. Não pode dizer glória a Deus, isso é coisa de pentecostal. A Bíblia está cheia de aleluia, louve ao Senhor, alegre-se no Senhor, celebre ao Senhor. Seja um aleluia dos pés à cabeça. Seja um ser que louva a Deus inteirinho. E como dizia o pastor, dos pés à cabeça para não sobrar nada para o diabo, né? Inteiro. Para não sobrar nada para ele. Inteiro de louvor ao Senhor. Então vamos celebrar a Deus. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a palavra. Vamos celebrar para valer. Vamos celebrar com todo o nosso ser. Vamos celebrar. Amém, irmãos?